Quero saudar o presidente Rodrigo Pacheco, cumprimentar os colegas parlamentares, deputados, senadores. Esta casa hoje vai discutir e debater aquilo que eu considero como um direito fundamental, uma cláusula pétrea que trata do marco temporal. Os deputados constituintes, em 1988, definiu como vontade do povo brasileiro que os povos indígenas deveriam fazer parte do projeto de nação, do projeto de país do Brasil. E colocou na Constituição o direito como um direito originário aos seus territórios. Aos seus territórios, porque para a sobrevivência, para a possibilidade de existência da diversidade étnica, cultural, representada por mais de 300 povos que sobraram ao longo da história do Brasil, era fundamental ter o território para a reprodução natural, a reprodução cultural, a reprodução social dessa diversidade étnica que é parte da riqueza do povo brasileiro. Por isso que o marco temporal que quer definir, tirar o direito àquelas comunidades indígenas, aqueles povos que não estavam em cima do seu território no dia da promulgação da Constituição, está afetando uma cláusula pétrea da própria Constituição. Por isso, que quando vem parlamentares aqui, nessa tribuna, e alegam o acordo feito, em específico na demarcação da Raposa Serra do Sol, mas que depois o próprio Supremo Tribunal Federal definiu que não é constitucional o marco temporal, vem aqui e vem com uma falácia, e vem com um argumento. Por isso eu quero dizer aos colegas parlamentares, deputados e senadores, derrubar o veto do presidente Lula do que trata do marco temporal não tem futuro. O Supremo não vai aceitar, porque nós estamos falando aí de uma cláusula pétrea. Uma cláusula pétrea que é a condição para a garantia de vida daqueles povos indígenas que lutam ainda pelo seu território. Por isso, não tem sentido ficar debatendo e querer revogar um direito que está garantido na própria Constituição. Por outro lado, eu fico muito triste quando a gente tem uma força política muito grande dentro do Congresso Nacional, representado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que não representa da forma como deveria representar a própria agropecuária, a própria agricultura brasileira. Não entende que esta direção da FPA está dando um tiro no pé da própria agricultura. A agricultura brasileira já vem sofrendo as consequências dos eventos extremos causados pelas mudanças climáticas. A agricultura brasileira já vem perdendo a produtividade pelas secas prolongadas, pelas inundações que a gente está assistindo no Rio Grande do Sul, pela seca que a gente está assistindo na Amazônia. E isso advém de um modelo de ocupação do território que vem provocando o desmatamento. Isso advém de não entender, inclusive, que os povos indígenas são parceiros daquilo que a humanidade toda procura e que o povo brasileiro também quer, que é a relação adequada com o meio ambiente, a proteção da biodiversidade, a proteção das florestas. A agricultura brasileira sabe que precisa do conhecimento tradicional, das relações adequadas dos povos tradicionais com o meio ambiente para a sobrevivência dela. Hoje, a Frente Parlamentar da Agropecuária tem uma visão estreita, uma visão curta, não consegue ver que para a sobrevivência da agricultura, para a garantia inclusive do comércio internacional, depende
de ter uma relação adequada com o meio ambiente. Esta casa, Congresso Nacional, Câmara, o Senado, tem aprovado projetos de leis que não dialogam com essa perspectiva de ver o enfrentamento da crise climática como uma oportunidade que se coloca para o Brasil e para a própria agricultura. Aprovar projetos de leis como a liberação de mais química na agricultura, de agrotóxico, projetos de leis que aumentam o desmatamento, que vai para cima de territórios indígenas, de territórios quilombolas, não dialoga com a possibilidade e com a oportunidade que coloca para a própria agricultura brasileira. Por isso, vamos derrubar esses projetos. Não vamos avançar com esses projetos que não dialogam com a oportunidade que se coloca para o Brasil e que hoje é o centro da preocupação do governo brasileiro. Dialogar para enfrentar a crise climática com inclusão social e combater a desigualdade. Não a derrubada do veto do marco temporal. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. A próxima oradora, a deputada Célia Chacriabá. Simikran hikiwa, simikran